De acordo com o IPEC, o consumo de cigarros eletrônicos aumentou cerca de 600% aqui no Brasil nos últimos 6 anos, mesmo sendo proibidos desde 2009 pela Anvisa. A regulamentação desses dispositivos se tornou um dos assuntos mais relevantes de saúde pública aqui no país. Muitas pessoas, acreditam que esses cigarros eletrônicos são menos prejudiciais à saúde e que podem, inclusive, ajudar os fumantes a parar de fumar. Mas será que é assim mesmo? Quais são, de fato, os impactos dos dispositivos eletrônicos para fumar na saúde das pessoas? Para conversar com a gente sobre esse assunto, estão aqui no estúdio o cirurgião torácico do Hospital Madre Teresa, Leonardo Brandi, e a psicóloga clínica Lívia Guimarães. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigada. Obrigado pelo convite. E olha só, você que está nos assistindo também pode participar do nosso programa e é só enviar uma mensagem pelo WhatsApp. O número é esse que está aqui na tela, 31 99642-8473. Pode comentar os assuntos, pode enviar perguntas e até sugerir novos temas, tá? Tô aguardando seu contato aqui. Gente, hoje todos sabem que o cigarro comum ele faz muito mal para o organismo, contribui para o surgimento de diversos tipos de cânceres, né? Tá relacionado a muitos problemas de saúde. E as pessoas, aparentemente estavam deixando esse hábito de lado, principalmente os mais jovens. E eu jogo essa pergunta para vocês, por que esse aumento? Porque muitas pessoas estão recorrendo ao cigarro eletrônico, principalmente esse público mais jovem. Eu acho que vale a pena a gente começar a reflexão trazendo que a gente está falando de um produto que ele é criado por uma indústria, desenvolvido por uma indústria, com marketing, e que o cigarro eletrônico ele está aparecendo no mercado como apareceu o tabaco no início, remetendo a glamour, remetendo a alguma posição social, a algum lugar de status e reconhecimento. Muitas políticas públicas e muitos trabalhos foram feitos pelos cientistas e profissionais de saúde ao longo dos anos, Niquele, tentando desmistificar e desconstruir essa imagem. Mas agora a indústria vem trazendo um novo lugar, que é algo que é cheiroso, que é algo que é esteticamente bonito e que volta principalmente com os jovens para essa posição de status, de relevância social e de ser bem visto aí pelas pessoas. Ainda tem uma questão que, como a gente estava falando agora, que nas mídias oficiais, como é proibido, não pode ser veiculado. Mas nas mídias digitais, que a regulamentação é diferente, é onde esse produto mais tem sido mostrado. É justamente onde estão os nossos jovens, os adultos jovens, né? E é um dos motivos pelo qual isso chega muito fácil neles. E da mesma maneira do cigarro antigamente, achando que é algo interessante, glamouroso, status e por aí vai. É um dispositivo atrativo, né? E aí, para seguir aqui com a nossa conversa, porque aqui no De Bem Com Você, a gente sempre vai para as ruas de Belo Horizonte ouvir o que as pessoas pensam sobre os assuntos que a gente discute aqui no programa. E dessa vez não foi diferente, né? O repórter Leonardo Apolinário deu uma voltinha por BH e trouxe opiniões sobre o tema. Vamos ver. Qual a sua opinião sobre o cigarro eletrônico? Eu acho que o cigarro eletrônico faz mal para a saúde, principalmente para os pulmões, respiração. Eu acredito que ele seja mais tóxico, mais viciante, a galera consome mais. E ele traz uma certa suavidade, né, pelo fato de ter essências, e isso faz com que as pessoas gostem mais ainda comparado aos cigarros normais. É tão prejudicial quanto o cigarro normal. Então as pessoas que usam estão só diminuindo o tempo de vida delas. Entre o cigarro comum e o cigarro eletrônico, qual você acha que é mais prejudicial à saúde? Os dois, né? Comparação é igual. Eu acho que o cigarro eletrônico, porque é uma coisa mais artificial também, né? Os dois lógico. Mas o cigarro comum é mais. Bem mais, eu acho. Os dois igualmente, sim. Creio eu que o eletrônico, justamente por conta da quantidade de fumaça que é inalada e direcionada diretamente para o seu pulmão. O pessoal tinha ali opiniões firmes, né, sobre o cigarro eletrônico, gostei de ver. E o cigarro eletrônico, ele é mais seguro que o cigarro comum, não é? Qual que é a resposta correta para essa pergunta? Certo, a gente tem 2 pontos aí. O cigarro comum, como ele é feito da queima do tabaco, ele produz outras substâncias, como o alcatrão, por exemplo, que é extremamente prejudicial à saúde, coisa que o cigarro eletrônico ele não tem essa queima, né? Mas, por outro lado, tem outros produtos que ele libera e que a gente ainda não sabe nem ao certo o que vai acontecer no futuro.
Alguns a gente tem certeza absoluta que vão causar males, mas outros a gente ainda não sabe, como metais pesados, por exemplo, que são produzidos por essa vaporização e isso é inalado pela pessoa que está utilizando, né? Então, assim, é perigoso a gente falar que o cigarro eletrônico ele é benéfico, isso com certeza não é, né? Faz mais mal, faz mais bem? Nesse ponto eu sou bem direto para falar, com certeza ele vai fazer mal, porque você vê pela própria fala, as pessoas mais jovens, elas já não estavam mais tão acostumadas a verem as pessoas fumando em qualquer ambiente, até porque isso já é proibido há muito tempo, então isso já virou uma rotina, saber que não se pode fumar, que fumar é algo que não vai fazer bem e que a gente via menos. Agora, com essa questão do cigarro eletrônico, isso passou a ser mais visto, mesmo sendo proibido, mas a gente vê com muita frequência, e isso assusta aquela pessoa que sabia já que fumar faz mal. Então, isso é um primeiro impacto que eu acho super positivo a resposta das pessoas na rua achando que faz mal, porque realmente vai fazer, né? Mas o grande perigo é que tem muita coisa que a gente ainda nem sabe responder. Muita coisa a gente sabe que já faz mal, mas tem umas que a gente só vai ver no futuro, como o próprio cigarro comum, a gente só vê um tempo depois. Sim, e as pessoas que usam, né, o cigarro eletrônico, eles têm uma facilidade maior em defender, né? E enxergar aquele dispositivo como algo inofensivo, né? Por que a gente tende a achar que o cigarro eletrônico ele é menos prejudicial para a nossa saúde? Sim. Eu acho que é diferente, eu estou ouvindo o doutor falando, é diferente a gente pensar se ele é menos inofensivo ou se ele é benéfico. É diferente a gente pensar assim. E a gente chegar num ponto, eu estou pensando aqui a partir das falas, a gente chegar num ponto de debater o que é menos pior de usar, por que a gente não pensa em desenvolver hábitos saudáveis? O que é de fato bom a gente usar para poder viver bem, para poder cuidar da saúde, qualquer que seja o argumento para poder usar o cigarro eletrônico. É para lidar com o tédio, é para poder distrair, é um hobby, é um prazer. Então, vamos procurar alternativas menos piores? Essa precisa ser a pergunta. Por que a gente não abre para pensar em boas saídas efetivamente benéficas e saudáveis, né, doutor? Exato. E se a gente fosse ver, mas o cigarro eletrônico veio como uma forma de estimular a pessoa a parar de fumar. Na verdade, isso também nunca foi comprovado. Na verdade, a gente só conseguiu comprovar que o cigarro eletrônico aumentou a taxa de tabagismo entre os mais jovens. É a única coisa que a gente conseguiu provar. Agora que ele diminua a chance da pessoa fumar, que ele ajude a cessar o tabagismo, isso realmente nunca foi comprovado e cada vez que tem mais pesquisas, mais a gente está vendo que isso realmente não é uma verdade. Sim, hoje ainda a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessa questão, mas antes, vamos fazer o seguinte, quando o Léo estava nas ruas, ele perguntou se as pessoas tinham dúvidas sobre esse tema que a gente está falando aqui hoje. E aí, ao longo desse programa, a gente vai respondendo essas questões, né? A gente já vai começar com uma delas, olha só. Queria saber qual que é o percentual de nicotina que tem, se o cigarro eletrônico realmente ele tem um percentual de nicotina maior do que comparado aos cigarros comuns, como cigarro de palha, cigarros mais comuns mesmo. Pertinente a pergunta dele ali, né? Sim, demais. O cigarro comum, ele é regulamentado até 1 miligrama de nicotina por cigarro. Já o cigarro eletrônico, além de não ter regulamentação, ele é um dispositivo eletrônico que ele foi fabricado para conseguir entregar quantidades cada vez maiores e mais eficientes na entrega, vamos dizer, da nicotina. Isso pode chegar até a 60 miligramas. Então, assim, é uma quantidade muito maior do que de um cigarro comum. Sim. Né? Então, vamos... Desculpa, porque eu acho importante também a gente colocar, doutor, que o vilão nem necessariamente é a nicotina, né? Que o cigarro eletrônico, assim como os outros cigarros, existem inúmeras outras substâncias químicas que muitas a gente, como o próprio doutor falou, a gente desconhece tanto o uso disso a longo prazo, o impacto disso a longo prazo, né? A verdade é que os jovens estão usando algo que eles nem sabem o que tem lá dentro. Sim. Muitas outras substâncias químicas, muitas mesmo, centenas, aliás, que essas sim, eu creio que elas são até mais perigosas do que a nicotina propriamente dita. E assim, né, justamente por esse dispositivo não ser regulamentado, não tem um órgão que fiscaliza isso, né? Então, por mais que esteja escrito ali na embalagem o que tem naquele produto, quem garante? Exatamente. Né? Vamos ver mais uma perguntinha? Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho uma dúvida, cigarros eletrônicos também podem causar câncer de pulmão?
E aí? Boa pergunta, né? A resposta é sim, né? Então, quando a gente vê o pulmão, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui de um pulmão, né? Então, quando a gente pega aqui um pulmão saudável, né, a gente tem as estruturas aqui do pulmão em si, né? As estruturas que vão carrear a fumaça para o interior do pulmão. E quando ele é distribuído por toda essa região que a gente chama de parênquima pulmonar, é ali que vão sofrer as agressões. E aqui do outro lado a gente tem representando, né, por exemplo, esses nódulos ou massas, como a gente está vendo aqui, que está representando aqui no caso o câncer de pulmão. Ele pode ser tanto no pulmão quanto nas vias aéreas, né, que a gente chama de brônquios. E realmente o cigarro eletrônico, ele é uma das substâncias que são utilizadas na produção dos aromas, que é o propileno-glicol. Na hora que ele é normalmente inofensivo, está na maioria dos comprimidos que a gente usa, por exemplo. Porém, quando ele é aquecido, ele produz outras substâncias, como o formaldeído, por exemplo, e essas substâncias sabidamente são cancerígenas. Então, isso a gente já sabe que está relacionado ao câncer de pulmão. Isso das substâncias que a gente conhece, fora aquelas que a gente ainda não conhece. Quando se fala assim, é porque esses líquidos que são usados para dar sabor, para dar o aroma, não se sabe o que tem na composição, né? E isso daí é um dos principais problemas, e isso pode vir a causar câncer. E a gente, no próprio cigarro comum, a gente sabe que leva anos, muitas vezes 10, 15, 20 anos para a pessoa desenvolver o câncer. Então, esses estudos, com certeza, não chegaram ainda, porque se o cigarro eletrônico surgiu em 2006, não deu tempo. Sim. Infelizmente, são muitos riscos, né, associados ao cigarro eletrônico. Inclusive, tem um mito, que a gente vai colocar ele aqui na tela, para a gente avaliar. Olha só. Cigarro eletrônico não vicia e nem causa dependência. Por que isso daqui é um mito? De fato, é um mito. Porque a nicotina, ela é uma substância que causa dependência. A gente tem nos nossos manuais diagnósticos, tanto no CID quanto no DSM-5, os transtornos mentais e comportamentais. E a gente tem os transtornos por uso de substância e a gente tem lá específico derivado por causa da nicotina. E o que acontece? A nicotina, ela é uma substância estimulante do sistema nervoso central e, como todas as outras substâncias, ela atua no sistema de recompensa cerebral. E quando a gente tem uma droga com impacto, todas vão atuar no sistema de recompensa, mas quando ela vem com frequência, o cérebro ele vai começando a preferir essa substância em detrimento de outras coisas. Então, quando a gente vai ver que a pessoa ela já está adicta, ela já está dependente daquela substância, a gente já está vendo um impacto cerebral. Então, a gente tem 11 critérios diagnósticos para poder observar se a pessoa está dependente. E aí a gente está falando de um padrão, como o próprio nome diz, mental e comportamental, com estreitamento de repertório, onde o cérebro da pessoa já não registra mais tanto prazer em outras coisas além daquela substância. Os hábitos dela mudam, a pessoa vai ter tolerância, que a pessoa vai precisar de cada vez mais daquela substância para obter o efeito desejado. Ela vai ter sintomas de abstinência depois, se ela diminui ou tenta parar de usar. E mesmo ela tendo essa consciência desses sintomas, ela tem dificuldade em parar ou diminuir. Isso daí, a gente está então falando de uma dependência. Sim, está esclarecido, né? E a gente falou agora há pouco sobre o câncer de pulmão, né? O que mais? Quais são os riscos associados ao uso do cigarro eletrônico? Bom, tem algumas doenças que são, inclusive, específicas do cigarro eletrônico. Uma delas, que já tem um nome, uma sigla, né, em inglês, que seria o EVALI, é uma doença específica causada no pulmão pelo uso do cigarro eletrônico. Ela foi descrita nos Estados Unidos e já foi descrita em muitos casos, causando óbitos, inclusive, num determinado estado, mais de 60 óbitos. E ela é uma agressão aguda, uma injúria aguda no pulmão, onde o paciente tem falta de ar, tem dor torácica, tem sintomas gastrointestinais, e muitas vezes isso vem do produto da vaporização daquilo que tem dentro do cigarro eletrônico. Então, isso é uma doença específica.
Mas fora essa, tem as outras relacionadas a qualquer inalação de produtos. Então, se você tem asma, você vai piorar a asma. Se você já tem uma doença pulmonar pelo cigarro convencional, você vai piorar, como a bronquite, por exemplo, né? Então, você pode provocar a destruição dos alvéolos, causando enfisema, que são as bolhas pulmonares. Tudo isso, qualquer produto inalado por longos períodos, isso pode ser causado. E o cigarro eletrônico não é diferente. E até quando a gente estava falando da questão da dependência, uma coisa que eu acho interessante colocar também, além do produto nicotina, é o hábito. Então, você tem, todo mundo fala assim, eu fumo depois de tomar um cafezinho, fuma depois do almoço, fuma quando vai numa festa, isso é o hábito. O cigarro eletrônico, por mais que você possa às vezes controlar a quantidade de nicotina, por exemplo, teoricamente seria possível, o hábito se mantém. Então, isso é extremamente prejudicial de uma forma ou de outra. Sim. E assim, um ponto muito interessante do cigarro eletrônico, assim, interessante para a discussão, né? Muitas pessoas defendem, a gente começou a falar um pouquinho sobre isso hoje, o uso do cigarro eletrônico para quem deseja parar de fumar, né? Então, assim, 2 pontos que eu queria que a gente discutisse aqui agora, assim, por que não é bem assim e qual seria o caminho certo para uma pessoa que deseja, que tem essa vontade de deixar esse hábito de lado e parar de fumar? Tá. Existe uma revisão sistemática da literatura. A revisão sistemática é um estudo onde estudam-se vários estudos. Isso é uma revisão sistemática. Então, foram avaliados mais de 400 estudos sobre cigarro eletrônico. E sobre se, de fato, o cigarro eletrônico ele ajuda na diminuição, no final da revisão sistemática, os dados foram inconclusivos. Porque algumas pesquisas apontam que sim, outras apontam que não. Então, quando a gente encontra essa divergência, então a gente precisa, como o doutor colocou, mais tempo e mais estudo para poder chegar a uma afirmativa dessa. E aí estamos falando de forma científica, né? Agora, para além disso, né, a pessoa para o tratamento e a busca de ajuda para qualquer dependência química, a gente está falando que é um transtorno mental e comportamental complexo e plurideterminado. A gente tem que olhar os fatores de risco e os fatores de proteção. O que está em torno daquela pessoa que está levando ela para buscar o hábito de fumar ou o ato de fumar como um recurso para ela, a função daquilo na vida dela, né? A gente começar a ter uma crítica sobre o próprio comportamento. E os fatores de risco também, né? Então, aliás, eu falei aqui, o fator de risco é aquele que leva e o fator de proteção é aquele que preserva, né? Então, o que a pessoa, aonde que ela está, o contexto dela, se ela tem alguma outra doença mental associada, será que, na verdade, ela está ali como fator de risco, ela está com um quadro depressivo, ansioso e não sabe? E ela está buscando, naquele padrão comportamental, alguma forma de escape? Então, ela está acumulando prejuízos, então a gente precisa olhar esses fatores de risco, né? Identificar, e para isso a pessoa precisa buscar ajuda para ela. Revisão de hábitos, e aqui a gente não precisa demonizar necessariamente o cigarro, mas convidar a pessoa a ter uma autocrítica, a olhar de fato busca de hábitos saudáveis e benéficos e não olhar o que é menos pior para a vida dela. Qual profissional, Lívia? Qual profissional que essa pessoa ela pode buscar uma ajuda? Ela pode buscar qualquer profissional de saúde. Qualquer profissional de saúde, nós temos inclusive no sistema de saúde o plano de controle e cessação do tabagismo. Então o SUS está muito preparado, inclusive, os profissionais eles são treinados, o Instituto do Câncer ele atua nesse segmento há anos e nós temos profissionais da saúde mental. Nós temos o doutor aqui que está colocando com muita propriedade. Os profissionais de saúde, eles estão muito preparados para poder, qualquer um, para poder ajudar a pessoa nesse sentido. E complementar nesse que você falou do programa de cessação de tabagismo, o Brasil é um exemplo mundial de programas de cessação de tabagismo. Nessa última década, onde esse programa vem sendo implementado, a gente conseguiu baixar o tabagismo da população de cerca de 1/4 da população para menos de 10%. Então, o programa existe, ele é eficiente e qualquer profissional de saúde está apto a estimular o paciente para que cesse, seja qual for a forma de tabagismo.
Sim, e rapidamente, né, doutor Leonardo, a pessoa que fuma há muito tempo, a gente tem pessoas aí que fumam, sei lá, 40 anos, né? Qual que seria uma orientação para essa pessoa, se ela tem ali esse olhar agora de cuidado com a saúde? É importante fazer um check-up, uma tomografia, alguma coisa nesse sentido? Sim, sempre é tempo de parar de fumar, sempre vai ter benefício. Existe um mito que às vezes, mas eu já fumo há muito tempo, eu já tenho não sei quantos anos, agora parar, será que vai fazer diferença? Vai fazer diferença. Com poucos dias de cessação de tabagismo, o paciente já sente a diferença. E falando das questões mais críticas, como por exemplo um câncer de pulmão, a gente tem programa de rastreamento de câncer de pulmão, que ele é feito anualmente, igual tem o programa de câncer de próstata, de mama, tem o de câncer de pulmão também, né? E o primeiro passo, uma consulta com um profissional de saúde, direcionar, por exemplo, um pneumologista que vai ter muitas armas para poder lidar com essa questão e melhorar a saúde do paciente tabagista. É isso, gente. Assim, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje, por esclarecerem tantos pontos, né, importantes aqui no programa. Obrigada, Obrigado. Eu que agradeço. E fica o alerta, né? Independente se é cigarro comum ou cigarro eletrônico, a nossa dica para você é não fume. Essa vai ser uma decisão muito positiva para a sua saúde e também para a saúde da sua família, dos seus amigos, das pessoas próximas a você. O tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo. Então pensa nisso. Não cai nessa onda de cigarro eletrônico não, porque basicamente é a porta de entrada para você ficar viciado em cigarro. Agora, se esse já é um hábito comum na sua vida e você tem o desejo de parar, busca ajuda. A gente abre espaço aqui para alertar e dizer que é possível sim largar esse vício. E é isso, De Bem Com Você está chegando ao fim. Você pode rever o nosso programa no YouTube, basta pesquisar pelo @canal TVH. E o Instagram da TV Horizonte também está cheio de conteúdo exclusivo, então segue o nosso perfil por lá. Muito obrigada pela sua companhia, te vejo no próximo programa. Tchau!